Olá, agora vamos continuar a nossa aula, né, sobre os métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, né, ou infecções sexualmente transmissíveis. Agora, na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre as DSTs, que são essas doenças, né? Por que que tem essa diferença? Aqui eu coloquei doenças, aqui em cima eu coloquei infecções. Porque muitas pessoas, elas podem estar infectadas com um desses agentes causadores, né, e não desenvolver as doenças, mas a pessoa pode transmitir, né, mesmo ainda que ela não tenha sintoma. Então, ela está infectada, porém ela não desenvolve uma doença, mas ela pode transmitir, né, aquele vírus ou aquela bactéria, né. Então, o mais correto é a gente chamar de infecções sexualmente transmissíveis. Mas como o próprio nome diz, né, são aquelas que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra pelo contato sexual. As doenças sexualmente transmissíveis, elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, por fungos, por protozoários e até mesmo por insetos. Como doenças causadas por vírus, né, nós podemos citar a AIDS, herpes, condiloma acuminado, hepatite B. Doenças causadas por bactérias, nós podemos citar a sífilis, a gonorreia, a clamidíase, por protozoária, a tricomoníase, o fungo e a candidíase. Por fungo, né, por fungo, a candidíase, e por insetos, a pediculose purpurana. São só essas? Não, existem outras, né? Essas são as principais. A primeira que nós vamos falar é sobre a AIDS, né? A AIDS é uma sigla, né, em inglês, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS é causada pelo vírus do HIV. Esse vírus, ele afeta as nossas células do sistema imunológico, os linfócitos, né? Então, esse vírus, ele destrói os linfócitos, que são as células que protegem o nosso corpo contra as outras doenças. Como essas células estão afetadas pelo HIV, o organismo ele vai ficar vulnerável e suscetível a qualquer outra doença, né? Então, a pessoa não morre por causa da presença do HIV, ela morre por causa de outras doenças oportunistas, principalmente relacionadas à pneumonia, né? Tuberculose. Então, são outras doenças oportunistas que matam a pessoa doente. Hoje não é possível, né, a gente eliminar completamente o vírus do HIV. Poucas pessoas foram curadas no mundo. Mas existem muitos medicamentos que vão inibir a multiplicação do vírus, porque melhora a qualidade de vida melhora a qualidade de vida dos portadores da doença. A transmissão pelo HIV ela vai ocorrer somente pelo contato sexual, né, da pessoa sadia com uma pessoa contaminada, mãe para o filho durante a gestação, né, através do cordão umbilical, ou na hora do parto, ou através da amamentação. O leite materno também transmite o vírus. Então, é por isso que tem bebê, né, não pode deixar ele amamentar com qualquer mãe, porque algumas doenças vão ser veiculadas pelo leite. Também pela transfusão de sangue, né, a pessoa receber um sangue contaminado pelo vírus, contato com agulha ou seringa contaminada, né, as pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ou estúdios de tatuagens que não usam agulhas que sejam descartáveis. A prevenção da AIDS ela é feita principalmente pelo uso de preservativo, né? A camisinha ela impede o contágio pela doença, acompanhamento natal no caso da mãe que é soro positivo, né? Que é a pessoa que possui o HIV e o controle dos bancos de sangue, tem que ser feito muitos testes, né? Para não receber sangue que esteja contaminado. Aqui né, eu coloquei a transmissão, relação sexual sem camisinha, parto e amamentação, transfusão de sangue, drogas endovenosas, que são as injetáveis, ou contato com sangue contaminado. Os principais sintomas é encefalite, meningite, né, dor de cabeça, muita, né, rinite, nos pulmões, como eu mencionei, podem surgir tuberculose, vários tipos de pneumonias, pode surgir tumores, na pele também podem surgir tumores, já que as células que são responsáveis, né, por patrulhar o nosso corpo, vamos assim dizer, elas deixam de funcionar corretamente, e várias outras alterações gastrointestinais, até mesmo tumores, né, no intestino. Então, esses são os principais sintomas da AIDS. O número de infectados no Brasil ele é muito alto, né? Então, aqui tem os dados do Ministério da Saúde do ano 2000 até o ano de 2016, foram registrados que são novos casos, né? Foram registrados mais de 600 mil novos casos de AIDS no Brasil. Eu considero isso um valor muito alto, né? Aqui tem uma imagem mostrando como que o vírus infecta uma célula.
coloquei um exemplo, né, o cantor Cazuza, ele morreu em decorrência do HIV. Os estados com maior número de casos notificados, né, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que têm o maior número, né, de pessoas infectadas pelo HIV, né, são números muito altos. São Paulo, em primeiro lugar, com quase 160 mil. Depois o Rio de Janeiro, com mais de 80 mil casos, né, isso até o ano de 2016. Então, a melhor forma é a prevenção. A herpes, a herpes ela é causada por dois tipos de vírus diferentes, né? As duas são pelo vírus da herpes, né? Mas são dois tipos de vírus diferentes da herpes. Existe o vírus que contamina a mucosa bucal, né? Causando a herpes labial. E existe o outro vírus que causa a herpes genital, né, que vai afetar o pênis nos homens e a vagina nas meninas, principalmente na região da vulva, né, causando essas bolhas aqui que são bastante dolorosas. A herpes é uma doença extremamente comum, né? Então ela é uma infecção, nem sempre ela causa doença. Ela é uma infecção extremamente comum. Tenho certeza que a maioria de vocês já entraram em contato com o vírus da herpes labial. Porém, o nosso sistema imunológico consegue manter a quantidade de vírus muito baixa. Então, a gente não manifesta a doença. Né? Ainda que você entre em contato com o vírus, você pode não manifestar a doença. Porém, devido a estresse ou qualquer problema que faça com que a sua imunidade baixe, você pode vir a manifestar a doença. Né? Então, ela é muito comum. Né? Então, isso que eu já falei, né? Embora possa aparecer em qualquer parte do corpo, o mais comum é nos lábios, no rosto e nas partes genitais, causando bastante incômodo e principalmente constrangimento. É a forma de contágio, né? O herpes labial, beijo, copo, talher, toalha, até mesmo através da roupa, você pode contaminar, né? Mas como eu falei, na maioria das vezes, o próprio sistema imunológico, né, resolve o problema. E a herpes genital, contato direto com a ferida, né? Então, a relação sexual, contato íntimo, e também através de objetos, roupas, toalha, né? Toalha de hotel, lençol, banheiro público principalmente, né? Então, banheiros de uso comunitário, todos esses podem também causar o contágio. Então, não é apenas a relação sexual, existem também outras formas de se contaminar. Condiloma acuminado, né, essa já é uma doença um pouco mais séria, né, ela é causada por vários vírus do tipo HPV, que significa papilomavírus, né, a sigla em inglês é HPV. Muitas vezes, a pessoa também, né, ela é contaminada, é infectada pelo HPV e ela não manifesta sintomas, né, ou ela pode ser contaminada e manifestar sintomas muito tempo depois. O risco do HPV é que ele pode, com o tempo, ele pode levar ao desenvolvimento do câncer de pênis, câncer no colo de útero e câncer no ânus. Né? Então, é uma doença assim, muito perigosa, porque ela é muito silenciosa. Né? O HPV ele vai ser transmitido somente pelo ato sexual. Além do uso do preservativo, né, da camisinha, o ideal é fazer a prevenção com a vacinação. Né? Então, existe vacina para o HPV. Então, o ideal é que todos sejam vacinados. Quanto antes, melhor. O ideal é que seja vacinado antes de entrar em contato com o vírus, para evitar, né, qualquer risco de infecção. Hoje em dia, né, faz parte do Sistema Único de Saúde a vacinação, né, dos meninos e das meninas com idade de 9 a 14 anos. Ah, mas não é muito novinho? A ideia é justamente vacinar as crianças antes delas terem contato com o papilomavírus, para evitar qualquer risco de infecção. A pessoa quiser comprar, né, também na rede particular de saúde, né, é possível comprar essa vacina e se proteger. Né? A vacina é melhor do que qualquer remédio, mas a prevenção pode ser feita com o uso do preservativo. A hepatite. A hepatite também tem vacina, né? Então também faz parte do nosso cartão de vacina. Está protegido contra a hepatite. É uma doença causada por esse vírus, né? O vírus HVB, e vai afetar o fígado. A transmissão ela ocorre através do contato sexual de mãe para filho na gravidez, no parto ou pela amamentação. Então, de novo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, não pode deixar qualquer mãe amamentar o filho, porque tem risco de pegar, a gente já falou que tem AIDS, tem risco de pegar hepatite também. E também pelo contato com sangue
contaminado. Perceberam que a hepatite é bem parecido, né? A forma de transmissão é bem parecida com a AIDS. Entre os principais sintomas da hepatite estão o cansaço, enjoo, vômito, icterícia. A icterícia é a pessoa ficar amarelada, né? Principalmente os olhos ficam muito amarelos, porque o fígado não está fazendo a sua função de forma correta. Se a hepatite ela não for tratada, a infecção ela pode se tornar crônica e levar ao desenvolvimento da cirrose e até mesmo a câncer de fígado, né? Então, é uma doença séria. A prevenção vai ser feita com o uso de preservativo, material esterilizado, porque como a questão do contato com o sangue, né? Então, a doença ela também você pode pegar ela no dentista, na manicure, tudo que entra em contato com o sangue, né? Como eu falei, dos estudos de tatuagem, tudo isso tem que ser feito com material ou descartável ou esterilizado, né? E com a vacinação. Hepatite tem vacina. A sífilis ela já é causada por uma bactéria, né? Então as doenças anteriores são causadas por vírus, essa é causada por uma bactéria. O primeiro sintoma da sífilis é o aparecimento de caroços, né? São esses caroços, que são essas feridas abertas, e geralmente são feridas que não doem. Elas são chamadas de cancro, né? E elas podem surgir também nos órgãos genitais, no pênis e na vagina. No estágio inicial da infecção, o tratamento pode ser feito com antibiótico. Lembrando, a gente sempre toma antibiótico para o tratamento de doenças causadas por bactérias. Antibiótico só trata bactérias, tá? Nos estágios mais avançados da infecção, a doença pode atingir o sistema nervoso central, o encéfalo, né, e deixar várias sequelas graves, inclusive pode levar à morte. A transmissão da sífilis, ela ocorre durante o ato sexual, pode ocorrer por transfusão de sangue da mãe para o filho durante a gravidez ou o parto. Bebês podem ser contaminados durante a gestação, né? E esses bebês, eles podem desenvolver má formação cerebral, podem ter alterações ósseas, cegueiras. Então, uma doença assim, muito séria, né, para a mãe durante a gestação, porque ela vai implicar em má formação do feto. A prevenção ela vai ser feita com o uso de preservativos, acompanhamento pré-natal, né? Então, quando a mulher descobre que está grávida, ela tem que fazer uma bateria de exames para ver se está tudo bem. E adoção de medidas no controle de transfusão de sangue, porque o sangue contaminado, de novo, né? Estúdio de tatuagem, manicure, dentista, todo esse contato que a pessoa tem com o sangue pode transmitir a doença. Você imagina que são algumas. Esse é o formato, é uma bactéria que é um formato bem diferente, né? Tem esse formato espiral. Há alguns anos, o Brasil teve uma epidemia de sífilis, né? Então, houve um número muito alto de casos de sífilis, o que é muito grave, né? A única forma da gente prevenir essa doença é com conscientização, porque é preciso esterilizar materiais, né, de manicure, de dentista, de novo, de estúdio de tatuagem, e é preciso o uso de preservativo, uso de camisinha. A principal forma de prevenção é através do uso da camisinha nas relações sexuais. Outra doença causada por bactéria é a gonorreia, né? A gonorreia, ela, nos homens, ela vai causar muita dor, né? Principalmente na hora de urinar, pode causar cólica, além de secreção de um pus amarelado, que vai sair pela uretra, né? Isso tanto no homem quanto na mulher. Nas mulheres também vai observar, né, um corrimento vaginal com pus, né? Então, uma secreção amarelada e uma ardência na hora de urinar. Dor a urinar não é normal, tá, gente? Corrimento também não. Não é normal, né, que saia líquidos, principalmente amarelados, nem da vagina e nem do pênis. O tratamento para a gonorreia, ele é feito com antibiótico, né, porque é uma bactéria. Se a infecção ela não for tratada, ela pode atingir nas mulheres, ela pode atingir o útero, o ovário e as tubas uterinas. No homem, ela pode atingir os testículos e o epidídimo. Tanto no homem quanto na mulher, ela pode causar esterilidade, né? Então, a pessoa pode perder a capacidade de ter filhos por causa dessa infecção. A candidíase, essa é uma das doenças mais comuns, né? Então, é uma que tem um número muito alto de pessoas infectadas. Na maioria dos casos, não manifesta sintoma, então a pessoa ela pode transmitir, mas ela não tem os sintomas da doença, que são dor e ardência urinar, que eu falei que não é normal, que são muito frequentes, então a pessoa tem vontade de fazer xixi toda hora, né? Que também não é normal, e vai causar inflamação dos órgãos genitais. E nas mulheres, isso pode levar à esterilidade, pode inflamar os ovários e a mulher pode perder a capacidade de ter filhos.
A transmissão ela ocorre por relação sexual ou da mãe para o filho na hora do parto. A prevenção da clamidíase ela vai ser feita com o uso de preservativo, né, e o acompanhamento pré-natal, né, das gestantes durante o pré-natal. Então, a gente tem que ficar muito atento aos sintomas, né? O tratamento vai ser feito com antibiótico. Qualquer um desses sintomas é preciso que vá para o médico para começar logo o tratamento com antibióticos. Tricomoníase. A tricomoníase também ela é bastante comum. Ela é uma infecção causada por um protozoário, Trichomonas vaginalis. Esse protozoário, que tem a fotinha dele, né? Essa carinha que ele tem, esse protozoário ele pode causar, né, também um corrimento vaginal, então a secreção de um líquido, né? Esse líquido pode ter um cheiro bem desagradável, pode causar cera genital e dor ao urinar, principalmente nas mulheres. Os homens, eles são infectados, eles transmitem, né, o tricomonas, porém, na maioria dos casos, os homens não têm sintomas. Então, percebem tanto que é perigoso? Ele tem a doença, não sabe que tem, e ele pode transmitir para as mulheres. As complicações da tricomoníase vão incluir risco de parto prematuro para as mulheres grávidas. O tratamento envolve em grandes dosagens de medicamentos e geralmente esses medicamentos precisam ser tomados tanto pela mulher quanto para o homem, para o parceiro. Né? Por quê? Porque ainda que ele não manifeste, ele está infectado. Então, ele tem que ser tratado para que ele pare, né, de transmitir essa doença. Candidíase. Candidíase é uma infecção que vai ser causada por um fungo, que é o Candida albicans. Esse fungo, comumente ele está associado à área vaginal, ele vai provocar bastante coceira, secreção e inflamação. O micro-organismo fungo, ele vive normalmente sem causar dano, mesmo no caso da herpes, né? A pessoa pode ter contato com ele, pode até ter esse fungo no corpo, porém, situações de desequilíbrio, né, por estresse, baixar a imunidade, a população de fungos aumenta e aí a pessoa pode desenvolver, né, a doença que é a candidíase. O fungo ele pode infectar tanto a região genital quanto a boca, né, quanto a mucosa bucal. Essa doença ela é comum principalmente em bebês e pessoas que já têm imunidade baixa. E também aquelas que fazem uso de sprays para asma, né, porque a região já fica um pouco mais debilitada. O sapinho, né, então são essas placas esbranquiçadas, né, que são bastante dolorosas, né, e incômodas. A última de nossas doenças é a pediculose pubiana. A pediculose pubiana é um inseto, né? Então, o nome popular desse inseto é chato, é uma doença que é contagiosa, né? Ela é causada por essa espécie aqui, é um tipo de piolho, né? Então, é um tipo, é o mesmo que ocorre na nossa cabeça, é uma outra espécie, mas é também um tipo de piolho chamado de piolho da pubis. A pediculose pubiana, ela vai ser uma infecção assim bem semelhante e vai ser tratada de forma também semelhante. Para a gente finalizar essa aula, eu peço que vocês assistam, né? Essa é uma palestra do Dr. Drauzio Varela, ele tem no YouTube, e eu vou disponibilizar o link para vocês que assistam. A história da infecção pelo HIV no Brasil. Espero que tenham gostado da aula e que aprendam, né, essas lições que são importantes não só para a nossa disciplina aqui agora, mas que são importantes, né, para a vida de vocês, né, ao longo de todo o desenvolvimento e adolescência. Qualquer dúvida, podem me enviar.